Oi, eu sou a Arity Júlia, E eu sou a Tati. você está no Feminilidade Redimida e hoje o tema o que é? Continuação da sexualidade. Feminina, número 4, quarto vídeo da série. Então, Tati, a gente agora vai fazer, a gente já falou sobre um monte de coisa. A gente já falou sobre visões erradas, já deu um panorama histórico. Falamos sobre bizarrices. O que mais? Falamos sobre o feminismo também, né? E aí agora a gente quer fechar esse assunto falando, ok, então se o feminismo não é uma boa resposta para a nossa sexualidade, para a nossa identidade sexual, se ao longo da história tantas coisas foram assim mal interpretadas, mal vistas e a coisa foi tão complicada, como é que nós cristãs devemos enxergar a sexualidade de uma maneira que glorifica a Deus e que, como o propósito, né, desse canal, como achar uma identidade feminina que faça sentido, né? Que faça sentido pra gente, que caiba na nossa vida, né? E como fazer isso pra glória de Deus? Será que a nossa sexualidade tem a ver com Deus? Com certeza. Eu acho que a nossa feminilidade, ela tem a ver também com com a masculinidade, né? São Sim. dois lados, digamos assim, da mesma moeda que se interconectam muitas vezes. E eu tava pensando aqui justamente sobre isso, de que muitas vezes a gente vê e analisa situações com base na nossa ótica também do que é uma masculinidade ruim, né? Sim. Por exemplo, eu lembro a história da minha avó. A minha avó, ela cresceu lá em 1930 e poucos, numa cidade minúscula assim, chamada Miracatu. E ela era filha e ela tinha, sei lá, 10 irmãos. A minha bisavó teve 13, 14 filhos. Eram muitos, eu não lembro a conta. E ela saiu praticamente fugida de casa. Por quê? Porque naquela época ela era mulher, cercada de um monte de irmãos, homens, e todos achavam que tinham direito de bater nela, de punir ela, assim? de tomar conta da vida dela, chegavam até a ser violentos, né? E ela fugiu dessa situação. Foi até uma história engraçada, ela foi parar num convento. Eita. Depois ela foi expulsa do convento, porque a Eita. madre disse que ela não dava pra ser freira, não tinha aptidão. E aí ela foi pra Santos e conheceu meu avô e casou com meu avô. Então ela casou como uma forma de conseguir sobreviver, de conseguir fugir daquela violência que ela viveu na família dela. Que loucura. E também conseguir, né, ter infelizmente naquela época casar significava isso pra mulher, né? Você ter um sustento, você ter uma renda, você Sim. conseguir comer, você conseguir viver. Tem uma casa, né? Porque não era comum as mulheres terem profissões, né, e trabalharem. Então ela viu no casamento uma salvação, uma rota de fuga para essa situação. E a gente está olhando numa perspectiva de uma masculinidade também tóxica. Então eu acho que quando você fez essa pergunta para mim, o que Deus tem a ver com isso, eu acho que um dos pontos que a gente tem que considerar na sexualidade feminina e na feminilidade em si é a masculinidade em Cristo. Sim, porque Jesus era homem, né? Muito bem. E aí, pegando esse gancho, a gente tem que voltar novamente para Gênesis. Por quê? A gente sempre está voltando para aquele plano original de Deus, que é aquele mundo perfeito que Deus criou em Gênesis, né? Então, antes do pecado, existia o homem
E aí a gente tem que lembrar que quando Deus criou o homem e deixou ele um tempo vivendo sozinho, sem a mulher, foi esse tempo que Deus falou, não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Ele não funciona direito sozinho. Ele não vive bem sozinho. Ele não é bom. Foi a única coisa que Deus falou, não é bom. E aí, como que a coisa ficou boa? Quando chegou a mulher. E a primeira coisa que acontece depois que ele cria a mulher é o casamento dos dois, é a união dos dois, né? Então, isso é uma coisa muito importante sobre a nossa feminilidade. E a sexualidade, nesse contexto, é a consequência da união, né? Exatamente. Infelizmente, hoje na nossa sociedade, muitas vezes é o contrário. Tudo né? bagunçado e virado, né? E não que assim, não que Deus seja um Deus estraga prazer. Não é que ele está querendo contrário, né? punir ou evitar que o ser humano tenha prazer sexual. A questão é que a prioridade para Deus é o relacionamento no sentido da parceria, da união. Sim. Né? E que o físico, a questão do corpo, né, é tudo uma consequência. Acaba funcionando um conjunto só. Né? A gente falou nos outros vídeos sobre a questão do dualismo, né? De que o platonismo via o mundo físico do corpo separado da alma e a da alma era puro. E aqui a gente tem um relacionamento, um casamento em Gênesis que é uma união dessas duas coisas, né? Eles são unidos de corpos, de alma, de espírito, do ser humano como um todo. Exatamente. Adão e Eva ali como um todo se unem. Exatamente. E isso é uma das coisas que a gente precisa pensar pra nós, eu e você aqui no século 21, 2021, que é quando a gente tá gravando esse vídeo, que a gente tem que pensar o seguinte, a nossa sexualidade e a nossa identidade, ela está sim baseada naquilo que Deus fez em Gênesis, né? E a sexualidade, como a Tati falou, é uma consequência. E se você parar e falar assim, não, mas Deus não tem nada a ver com a minha sexualidade é minha e eu faço o que eu quiser. Isso é a mesma coisa do que aquele Salmo 10, 4, que fala assim, diz o tolo no seu coração não há Deus. E aí ele come, bebe, segue a vida como se Deus não existisse. Isso não é... se a gente usar essa mesma situação para nossa sexualidade, a gente não está vivendo uma sexualidade adequada como pessoas responsáveis diante de um Deus criador e que demanda de nós um certo comportamento. E aí uma outra coisa que eu ia falar é o seguinte, que quando Deus realmente criou a mulher para ser a ajudadora, nos criou com diferenças. Né? Não somos diferentes por acaso, nós temos uma anatomia diferente do homem porque Deus criou. E do mesmo jeito que ele criou essas diferenças, ele criou também os nossos órgãos sexuais aptos para o prazer. Então Deus, ao contrário, ele não é um estraga-prazer, porque não foi uma obra do acaso, do Big Bang ou do capeta colocar desejo sexual e a capacidade de ter prazer numa relação sexual. Isso foi plano de Deus. A questão toda é que existe uma ordem. Primeiro você encontra uma pessoa em quem você tem um relacionamento e aí o ápice, o fechamento, a chave de ouro é a questão sexual. E tem um ponto aí que eu tava pensando, Arite, que você falou e me lembrou. Mas realmente a gente tem um tabu, né, na nossa sociedade, né, e isso inclui a igreja também. Eu cresci e ouvi e vivi num contexto de que se a mulher falasse que gostava de sexo, ou que tinha desejo sexual, ou se a mulher... Né, se determinado casal, né, que caiu lá na boca do povo, todo mundo ficou sabendo que a mulher queria fazer mais sexo que o homem, pronto, ela era uma pervertida. Nossa, é verdade. Né? Agora, se o casal, você ouvir um casal que o homem quer fazer mais sexo com a mulher, normal, né? Tá certo ele, né, que busque os direitos dele. Mas você vê como esse pensamento é machista. A mulher que tem desejo sexual e expressa isso, né, claro, a gente tá falando num contexto de casamento, mesmo assim era visto como alguém uma mulher pervertida, menos santa, impura. Vem muito daquela ideia católica, né? Que bom mesmo é a mulher que só faz por obrigação, que não tem prazer pra procriar e que acha tudo um nojo, que acha feio, que acha fedido, que acha que não é legal.
E o homem tudo bem ele gostar, tudo bem ele ter prazer, tudo bem ele se divertir e coisa e tal. E até é uma coisa assim, uma situação esperada, né? Ele se diverte, ele faz o que ele quer, acabou pronto, e a mulher acabou, que bom, glória a Deus. Mas aí eu penso, né? Olhando para a natureza e para a biologia, se Deus pensasse isso, né, se tivesse essa mesma opinião, ele não teria criado a mulher também, o corpo dela para sentir prazer. Sim. Se fosse assim, só o homem seria preparado para ser prazer, né? O homem não foi beneficiado biologicamente, tanto a mulher quanto o homem tem a possibilidade física de ter o prazer no ato sexual. Então, nesse sentido, a própria criação não é machista, né? Não, ela é bem democrática, né? E isso é uma coisa que a gente precisa pensar e avaliar. Como que a gente olha o sexo? A gente olha como uma coisa ruim, como um mal necessário, ou a gente olha para ele como assim, foi uma coisa que Deus criou. E isso faz parte daquela questão que eu estava comentando com vocês sobre a auxiliadora, né? Sobre a questão de auxiliar e a questão da presença da mulher na vida do homem. Porque quando o homem não está com a mulher, não dá certo. É aquilo que Deus falou que não é bom. Então, quando ela tá junto, todas as expressões dessa unidade são bem-vindas e são abençoadas por Deus. Inclusive, a interação sexual, o relacionamento sexual, né? O carinho, o afeto, o fazer carinho, ou fazer alguma coisa que precisa, e a própria presença da mulher, né? A mulher, Deus colocou a mulher para ser representante de Deus na vida desse homem. Então ele se sente abençoado, ele se sente cuidado quando ele está junto com a esposa. Você pode perguntar, a maioria dos maridos sempre querem as mulheres junto, né? Verdade. Justamente porque é a maneira como eles se sentem mais seguros e mais felizes. E dentro de um relacionamento em que essa união e esse relacionamento tá tudo bem, né? Não tá ali com uma briga, não tá com uma questão mal resolvida, o sexo é uma coisa muito mais fácil, né? De acontecer, de ser prazeroso e da coisa acontecer muito bem. E, bom, quanto a essa questão da sexualidade, tem uma outra parte, tem uma outra questão que eu acho muito importante. Porque lá em Gênesis, quando existe a união sexual, lá em Gênesis e até hoje, né? Isso que eu quero dizer. A relação sexual, ela também representa a Trindade. Por quê? Porque se você pensar na Trindade, do nosso Deus, que é um Deus trino, nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São 3 pessoas. Mas nós não somos politeístas. Nós cremos num Deus apenas. E que essas 3 pessoas convivem numa harmonia, numa união, numa estabilidade, numa comunhão, numa concordância 100%. Você nunca ouviu em nenhum momento da Bíblia, nem da teologia boa, Jesus brigando com Deus, ou Deus mandando Jesus fazer alguma coisa. Você vai morrer nessa cruz porque eu tô mandando. Ou alguma coisa assim do tipo. Não. Jesus mesmo diz, eu vim para cumprir as escrituras, eu vim porque o meu Pai me mandou, né? E você vê o próprio Jesus falando, eu e o Pai somos um, nós estamos assim, ó, eu faço as mesmas obras que meu Pai, né? Então, essa era um jeito das pessoas identificarem que Jesus era o Filho de Deus. Nós fazemos a mesma obra, eu e o Pai somos um. Então, essa união de propósito, de vida, de tudo mais que existe na Trindade, Deus, na criação de homem e mulher, de masculino e feminino, deu o sexo como um presente para ser essa representação máxima dessa união. E uma união que, inclusive, Paulo, lá no Novo Testamento, Paulo vai falar que existe uma união espiritual, né? A relação sexual, ela traz uma intimidade espiritual. A pessoa se torna uma, né? E inclusive ele fala, é por isso que a gente não pode fazer sexo com qualquer pessoa. Isso é uma coisa muito criteriosa para nós cristãos. Por quê? Porque a gente tem que entender e levar isso em consideração. Inclusive ele coloca,
Se quem tem relação sexual com uma prostituta se une e se torna uma com uma prostituta, né? E isso tem uma ligação espiritual, isso tem um adicional acho que talvez aí também o que ele de esteja alma. enfatizando ali é justamente o que a gente falou contra o dualismo. Ele tá falando assim, olha, você não pode só unir seu corpo. Sim. Uma outra coisa vai ser unida junto. Não é só simplesmente ali o corpo, os fluidos. Tem algo a mais sobre o sexo. Eu acho que esse é o ponto também ali. E quando a nossa sociedade fala hoje, vive hoje dessa forma de que não tem problema, você pode atender às suas necessidades fisiológicas tendo relação sexual com uma pessoa que você mal conhece, sem ter vínculo nenhum emocional. E tudo bem, tá ok, isso faz parte, né? Faz parte da vida, sexo é bom e tal. Mas é uma visão ainda dualista, de que você pode usar o seu corpo sem prejuízo de mais nada. Sim. Como se realmente você fosse ali só aquele... Você sabe que... pedaço de carne. Pensando, eu lembrei disso um dia que eu tava vendo uma música, agora eu não sei, era uma mulher cantando, e talvez você saiba aí, que tá ouvindo esse vídeo, você conhece essa música, e conta aí pra gente quem é a pessoa. Mas era uma mulher, tipo, meio forró universitário, meio sertanejo, assim, aquelas músicas assim, dor de corno e coisa e tal. Sim. E aí ela tava contando, a história da música é uma mulher que era uma prostituta, e ela fala de que cada cliente, ela deixa um pedaço dela, que meio que ficou, ela tava falando da dor de se sentir quebrada, de se sentir usada, e de que existe um sofrimento, uma coisa assim, de que um pedaço dela fica em cada programa que ela faz. E eu falei assim, Aí depois vem o povo dizer que tudo bem você... Lavou tá novo. Lavou tá novo, e que você pode ter relações com quantas pessoas você quiser, que não tem problema, de que isso é a verdadeira liberdade, que isso é a verdadeira alegria, né? E essa música... Só que assim, eu tava no carro, e aí eu não... Foi passando assim na rádio, e eu não sei quem é. Eu vou procurar saber qual que é essa pessoa, mas era uma mulher cantando. E eu achei isso muito interessante, porque... O que ela falou na música é real, né? A relação sexual, ela tem uma união que muda a gente. Quando você tem relação com uma pessoa, ela se torna uma pessoa diferente de todas as outras com quem você nunca teve nenhuma relação. E a grande questão existe essa questão da intimidade, é uma coisa muito, muito estimada para nós mulheres, né? Porque a amiga é uma pessoa com quem a gente divide a nossa vida, né? É uma pessoa que é mais íntima do que o povo que a gente simplesmente conhece, né? Então, quando você tem uma conversa bacana com a sua amiga, essa pessoa é amiga. A questão sexual é o seu marido, dentro de um casamento, né? O seu marido é o seu melhor amigo. Então, ele vai saber mais de você do que qualquer outra pessoa no mundo. Ele vai cuidar de você, porque a gente tá falando de uma masculinidade bíblica, né? Então, ele vai cuidar de você, você vai se relacionar com ele, você vai dividir a vida com ele. E o ápice dessa intimidade é a relação sexual. E isso é uma coisa muito importante da gente pensar. Porque a gente, às vezes, não pensa essas coisas e nem sequer procura informação sobre isso, porque, assim, a minha vida sexual não tem nada a ver com Deus. Mas não é assim. Não é assim, porque Deus planejou o relacionamento sexual para a glória dele. Mesmo porque, Arit, se você se considera um cristão, o cristão é aquele que não somente crê que Deus existe, né? Sim. Porque se você só crê que Deus existe, você tem outros termos, né? Teísta, blá 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 blá. E tem aqueles que acreditam que Deus existe, virou as costas e não tá nem aí porque acontece na Terra. Você te dei a vida e agora você se vira aí pra viver. Cada um cuida da sua. Mas essa não é a fé do cristianismo, né? A Bíblia ensina assim, a tradição do cristianismo ensina assim, de que Deus não somente existe, não somente criou tudo que existe, mas ele também se importa
com o que é feito aqui, com as nossas vidas, com o nosso coração, né? E com o que a gente corpo. adora ou não, a gente também vai precisar dar conta disso, e o que a gente faz com o nosso próprio corpo, com o corpo dos outros, né? Sim. Com o sentimento do outro, com o Sim. nosso sentimento. Então todas essas coisas estão sob, digamos assim, os olhos de Deus, né? Nesse sentido. Tem 2 livros que eu gosto muito que falam, que os títulos são o Deus que se revela e o Deus que intervém. Então Deus, ele intervém no mundo, e é assim que o cristão acredita. Então se você é cristão e você acredita dessa forma, pensa dessa forma, que meu corpo é meu departamento somente, você está em desacordo. Sim, você não tá usando o seu corpo para a glória de Deus. E isso é uma coisa muito importante da gente pensar. Quando um casal casado tem as suas relações sexuais, Deus está sendo glorificado, né? Ai, meu Deus, mas Deus tá vendo isso? Sim, gente, porque foi Deus que planejou isso. Foi Deus que imaginou as partes, os corpos que se unem de uma maneira num encaixe perfeito. Não foi acaso, não foi uma explosão, né, que criou isso. E sim, o sexo é um assunto que tem que ser discutido em família, né? Então você tem que conversar. Você tem que conversar com o seu marido, ou o seu marido tem que conversar com você. Com os filhos. Com os filhos. Por quê? Porque isso faz parte dos planos de Deus para a humanidade. Isso não pode ser um assunto que a gente não conversa, uma coisa que a gente não fala e que vai levando de qualquer jeito, porque... Ou simplesmente assim, não pode fazer e pronto. Porque assim, se você é solteiro, se você ainda não se casou, sim. A Bíblia fala que você não tem que... Eu tô falando que tem muito pai, muita mãe que fala isso simplesmente pro filho, né? fala simplesmente isso. Não pode. E não pode realmente fazer enquanto você não tá casado. Depois que existe uma aliança, depois que existe um relacionamento firmado, aí sim, você chega nos finalmente. E isso e tem que ser uma coisa conversada em família, explicada em família e tratada em família, para que a gente quebre esse tabu de que o que acontece entre 4 paredes só diz respeito ao casal. Não, diz respeito à família, né? Até mesmo assuntos do tipo, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero, porque às vezes isso é uma questão apenas de se acertar, né? Às vezes você vai com uma expectativa e a coisa não dá certo, ou você acha que fazendo tal coisa vai ficar tudo bem, vai dar, né? Vai rolar a coisa, e a coisa não rola. E tem que conversar em família, tem que tratar esses assuntos para que a gente consiga lidar de uma maneira mais cristã mesmo e responsável com isso também. E mais natural também, né, Arit? Eu penso. Mais natural e mais responsável, né? Mais responsável, porque isso foi uma das coisas que Deus nos deu, né? Como presente, como parte do nosso relacionamento entre homem e mulher, o casal. E isso também glorifica a Deus. Então, quando a gente não está cuidando bem da nossa área sexual, Deus também não está lá tão feliz, porque é como se ele desse um presente que você jogou e colocou lá no canto, não usa. Ou quando você usa mal isso, ou quando você usa a sua sexualidade, sendo uma sexualidade que eu tô falando, quando você tem uma vida sexual ativa sendo solteiro, você tá também desagradando a Deus porque você tá usando da maneira que ele não planejou. Quando você tem um relacionamento homossexual... E o problema não é que você tá tendo prazer, o problema é que você tá tendo prazer fora dos padrões. Do propósito que é, primeiramente, Exatamente. Aquela união, aquele relacionamento, né, de confiança, que de dá unidade. Sustentação para esse relacionamento sexual ser realmente bom. Porque o relacionamento sexual realmente bom não é aquele onde você teve orgasmo, mas é aquele que acontece dentro de um relacionamento em que isso é mais uma das coisas que torna esse relacionamento especial. Então, como eu estava falando, você ter uma vida sexual ativa enquanto você é solteiro, isso você está usando de uma maneira errada. Você ter uma relação homossexual, também você está usando de uma maneira errada, né? Ou quando você usa pornografia, ou quando você coloca outras pessoas, porque a pornografia é isso, você colocar outras pessoas no seu relacionamento, uma deturpação
do uso do desejo e da sua vida sexual. Isso são coisas que também precisam ser conversadas, né, pela igreja, pelas mulheres, porque inclusive a gente sabe que o uso da pornografia não é mais hoje apenas restrito àquele mundo dos homens com as mulheres peladas. Hoje tem pornografia para as mulheres também, e as mulheres estão sim usando. Inclusive, eu conheço pessoas que... Tem aquele também soft porn, que eles chamam, né? Como que é? Tipo aquele livro lá, não sei que tons de alguma coisa. 50 tons de cinza? Mas eu não sei, eu não vi um filme. É soft porn que eles chamam. É soft? Tipo um pornô leve, um erótico, assim. Que também leva a mulher a ficar fantasiando, lendo e fantasiando. Isso também é um mau uso não como a Tati falou, não porque você está tendo prazer com isso, mas porque isso não está dentro daquele padrão de Deus, né? E a gente precisa lembrar, tudo que Deus criou, Ele criou para o nosso prazer e para a nossa alegria. O próprio sexo e a sexualidade, o prazer que a gente tem, mostra isso, né? É uma coisa boa, só que dentro daquilo que Deus planejou. Então, queridas, é isso. Nosso objetivo era falar de várias coisas estranhas, de como que o mundo está lidando com isso, de uma maneira errada, e até mesmo a igreja, historicamente, mas é também lembrar que Deus é um Deus muito legal, que criou muitas coisas boas, e o sexo e a nossa sexualidade é uma delas, e que a gente pode e deve usufruir dessa sexualidade dentro daquele padrão de Deus do casamento, e que isso é bom, e que dentro do casamento o casal deve se empenhar em se entender com relação a tudo, com relação à frequência, com relação a jeitos, maneiras, hora, toda essa questão aí precisa ser conversada, porque ainda que Hollywood mostre que as coisas são sempre perfeitas e que sempre dá tudo certo nos filmes. Vai ter pétalas de rosas, né? Velas acesas pelo quarto e coisa e tal. A vida real não é bem assim. Do mesmo jeito que às vezes você queima o arroz ou queima o feijão, as coisas na vida sexual nem sempre estão bem ajustadas. Aquele dia que você tá apressado e sai de jeans, camiseta branca e rabo de cavalo, né? Você sai do jeito que dá, tem dias que a relação sexual é o que dá também. Né? É o que dá também. Eu costumo pensar na relação sexual como... fazendo uma analogia com a comida, né? No café da manhã você come algumas coisas. Aí no almoço, normalmente, você come um outro tipo de comida. Na janta, você come outro tipo de comida. Tem os lanchinhos ali, que você toma um cafezinho com um pedaço de bolo, que é um lanche, não é uma refeição. E a vida sexual, ela é assim, né? Ela não é sempre um banquete, ela não é sempre uma janta, ela não é sempre um café da manhã, ela não é sempre um lanchinho. Tem que ter de tudo, né? E nessa gama aí de diferentes situações, a gente se alimenta, a gente vive, a gente cresce, os cabelos crescem, a vida que segue. Você engorda, você emagrece. Também. Você engorda, engravida, não desengravida, enfim. Pra fechar, eu tava lembrando agora de uma coisa que eu ouvi uma vez numa pregação e eu nunca mais esqueci. Uma pregação sobre sexo? Não. Eu falo que é raro, né, gente? E aí o pregador falou mais ou menos alguma coisa assim, que se a sua vida cristã diária, no seu dia a dia, tá baseado na lista do que eu não posso fazer, minha vida cristã se resume a não posso, pra que Jesus morreu? Porque Jesus morreu para que a gente pudesse aproveitar a liberdade, sim, aproveitar a vida, viver uma vida abundante, né, de alegria, de tudo que Deus já nos proporcionou e nos deu nesse mundo aqui, né? E claro, aqui não é o principal, né? No porvir vai ser a concretização de todas as coisas que a gente espera. Mas a gente já desfruta de coisas boas aqui, sendo filhas de Deus, salvas por Ele. Então, eu diria e daria esse conselho também para a questão sexual. Não olhe só para o sexo
pro que não pode, o que é ruim, o que é mal, né? Eu acho que a gente pode ficar com uma visão viciada de sexo, do sexo, como algo ruim. Vício né? no sexo? Vício sexual? Uma visão contaminada, justamente por isso, o que eu não posso, o que eu não posso, no que eu não posso, né? Principalmente, para as casadas. Foque no que pode ser feito, como que eu posso aproveitar isso. E até mesmo para as que são solteiras, qual que é o lado bom do sexo? Né? Dentro dos princípios e dos padrões de Deus. Porque você pode ter uma visão, você pode ser uma solteira que não tem uma vida sexual ativa e você pensar e você olhar para a sexualidade, para o sexo como uma coisa ruim, porque já que eu não posso fazer, então é tudo ruim. E aí você passa não sei era mais quanto fácil tempo, Deus não ter inventado o sexo, assim eu não tenho nenhum problema. nenhuma. E isso é uma coisa muito estranha, porque se você é solteiro e você não pode ter uma vida sexual ativa, e você fica pensando que a coisa é ruim, não pode, e aí você casa. Como é que você vira essa chave agora? De que agora, então, o sexo virou bom. E a acho sexualidade que nesse sentido, é uma coisa a boa. vida sexual já começa na solteirice, né? Sim. Você estabelecendo os limites, pilares, padrões e a sua interpretação, né? A maneira como você vê, né? Não é porque os solteiros não podem fazer sexo que por causa disso é ruim, né? Isso faz parte da maneira como a gente vê, e a gente tem que olhar tem que continuar em todo momento pensando, isso é uma coisa boa que Deus criou e que nesse momento não, mas para quem casar vai chegar o momento do sim, do que pode, né? E por outro lado, né, se nós estamos nessa situação de solteirice, né, e tivemos alguma queda, digamos, nessa área, a gente tem que olhar para a Bíblia, para Cristo, e ter a esperança, né, de restauração, de perdão, de continuar olhando para Cristo e não para si mesmo, né, para suas falhas. E também, por outro lado, a igreja como geral, acolher mais essas pessoas, né, sem ficar apontando o dedo, nossa, esse casal aqui tá aprontando, ou a fulana aqui é mulher, mãe solteira, e ver essa pessoa como alguém inferior, né, alguém mais pecador. Eu acho que o a gente mesmo também... homossexual, né, a gente tem que olhar, nós como cristãos, como um pecado como qualquer outro, né, e acolher essas pessoas e amar essas pessoas e ajudar elas nesse processo de entenderem o propósito de Deus para a própria vida, né. Então acho que se a gente como comunidade, se nós formos mais graciosos nesse sentido, né, talvez a gente consiga melhor ajudar uns aos outros nessa caminhada, né, de obedecer a Deus na nossa sexualidade também. É isso aí. Então, se você não viu os outros vídeos, veja os outros vídeos. Curta. Compartilha, comenta. Se inscreve no canal, caso você não tenha se inscrito ainda. Clica no sininho, né? Também, para você saber. Esse é um quadro dos episódios, são mais longos, mas a gente tem outros vídeos mais curtos do Dose, que é uma dose pequena de teologia, de um pensamento. E o Book Tips, que é dicas de livro, tá bom? Então, beijo pra você, até mais. Se cuida.